Olá pessoal, a atividade de hoje é envolvendo expressões com radicais, certo? Na primeira questão você tem o seguinte, ele pede que você calcule essas expressões aqui e o que você vai precisar fazer nessa é extrair essas raízes, certo? E fazer as somas ou subtrações conforme elas aparecem. Então, por exemplo, essa letra A, você tem raiz de 25 mais a raiz cúbica de 27 mais a raiz quarta de 81. O que é que você faz? Se você não lembra essas raízes de cabeça, você fatora os números e extrai as raízes, certo? Na letra B, na letra C, na letra D, mesma ideia. Lembrando que na C e na D, você vai precisar transformar em fração, né? Você vai precisar fazer essa transformação em fração para poder extrair as raízes. Por exemplo, vamos resolver aqui essa letra C, certo? Então, como exemplo, vamos resolver a letra C. A letra C é 2 raiz quadrada de 4,41, né? 2 vezes a raiz quadrada de 4,41, menos 3 vezes, fora da raiz, menos 3 vezes a raiz quadrada de 2,56. O que você vai fazer aqui? Claro que dá para extrair essas raízes quadradas de uma maneira bem rápida, certo? Mas aí você precisa saber, por exemplo, qual a raiz quadrada de 441 e qual a raiz quadrada de 256. Mas a ideia aqui é fazer passo a passo. Caso você saiba, você já faz direto. Caso não, você faz o passo a passo. Então, eu vou fazer passo a passo aqui para poder ter o exemplo. Então, primeiro, esse 4,41 vai virar o quê? Vai ficar 441 sobre 100, não é? Você vai pegar esses números e ir lá para o numerador. Como você tem dois números após a vírgula, vai ser 2 zeros e um 1, né? 100 embaixo. O que é que eu estou dizendo? Isso vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 441 sobre 100 menos 3 vezes a raiz quadrada, e aí você vai utilizar a mesma ideia, né? Aqui vai ficar 256 em cima, como tem dois números após a vírgula, vai ficar 100 embaixo, certo? E aí agora você vai fazer o quê? Você vai extrair as raízes de cima e de baixo dessas frações. Então isso vai ser igual 2 vezes. Agora você distribui a raiz para cima e para baixo, né? Como a gente viu na última aula. Vai ficar a raiz quadrada de 441 sobre a raiz quadrada de 100, menos 3 vezes a raiz quadrada de 256 sobre a raiz quadrada de 100. Você fez a distribuição das raízes, não é? Para cada termo, tanto numerador como denominador. Agora você extrai essas raízes, certo? Quanto é a raiz quadrada de 441? Então, se você não lembra como faz, você fatora, certo? Extrai a raiz. Caso você já saiba qual é a raiz, você só calcula. A raiz quadrada de 441 é 21, certo? E a de 100 é 10. Então, fica 2 vezes 21 sobre 10, menos 3 vezes. Aí você tem raiz quadrada de 256, 16, certo? E a raiz quadrada de 100 é 10 também. Agora, você pode multiplicar ou você pode simplificar antes de fazer. Eu vou fazer dessa maneira, certo? E aí fica a seu critério se você quer fazer. Aqui eu vou multiplicar, né, esses números aqui, que estão aqui de lado. Eles também podem ser escritos como fração, né? Um número sobre 1, 2 sobre 1 e 3 sobre 1. Então, como a gente está multiplicando, a gente vai multiplicar esses números por esses que estão em cima, certo? Então, vai ficar 2 vezes 21 e 3 vezes 16 sobre 10. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 21, certo? Sobre 10, menos 3 vezes 16 sobre 10. 3 vezes 16 sobre 10, certo? Agora você faz a conta, né, em cima. Em cima vai ficar 42 sobre 10. Nessa daqui, né, 2 vezes 21 é 42. Menos 3 vezes 16 é 48. Vai ficar 48 sobre 10. E aí você tem 42 sobre 10 menos 48 sobre 10.
Como eles têm o mesmo denominador 10, você pode fazer essa conta de cima sem problema. Vai ficar 42 menos 48. Aí você repete esse de baixo que é 10. Certo? 42 menos 48 é exatamente 6 negativo. Certo? Então vai ficar 6 negativo sobre 10. Ou 6 sobre 10 negativo. Certo? Você pode escrever assim. Como 6 e 10 são pares, você ainda pode simplificar isso aqui por 2. E simplificando, você vai ter 6 por 2 é 3, 10 por 2 é 5. Isso vai ficar 3 sobre 5 negativo. E essa é a resposta da letra C, certo? Aqui está finalizada a conta da letra C. E é com essa mesma ideia que você resolve essa letra D. A letra A e a B são mais simples, porque você vai extrair as raízes e somar aí ou subtrair de acordo com a operação que aparece. Então essa foi a questão 21, né? Eu vou seguir aqui os números para a gente não se perder. Vamos agora para a questão 22, que é a segunda. Efetue. Aqui você veja o seguinte, você não vai precisar extrair as raízes nessa questão. Elas já estão extraídas. O que você vai fazer é só efetuar as contas e deixar tudo num único radical. Veja que é a mesma ideia de termos semelhantes, certo? Você só vai somar ou subtrair aqueles que forem semelhantes. Então, por exemplo, se um termo tem raiz de 2, você só vai operar ele com outros que têm raiz de 2. Se um termo tem raiz de 3, você vai operar ele com outros termos que têm raiz de 3. Por exemplo, eu vou fazer a letra B. Você tem 4 raiz de 2, certo? Então, questão 22, letra B. Você tem 4 raiz de 2, né? Na 22, você tem 4 raiz de 2, mais 6 raiz de 3, menos 2 raiz de 2, mais 9 raiz de 3. 2 raiz de 2, mais 9 raiz de 3. Pronto, o que é que você vai fazer aqui nessa expressão, certo? O que você vai fazer nela é simplesmente operar os termos semelhantes. Quem tem raiz de 2 só pode ser operado com quem tem raiz de 2. Quem tem raiz de 3, só com quem tem raiz de 3. Ou seja, com os termos que são semelhantes, certo? Aquela ideia de termos semelhantes que a gente já viu no 8º ano, no 7º ano, certo? Ela aparece aqui e você precisa ter isso em mente. Então, quem é semelhante aqui? 4 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2. Então, o que é que você vai fazer? Você faz o seguinte. Ou você faz a conta assim, eu vou fazer assim para ficar mais organizado, certo? Então, você tem 4 menos 2, não é? Vezes raiz de 2, você agrupa isso, mais, fora você vai botar mais, certo? Para não haver conflito entre sinais, fora você sempre bota mais. Mas agora você tem 6 positivo e 9 positivo, né? Então 9, 6 mais 9, raiz de 3. Certo? Para não haver confusão aqui, não haver nenhuma falha na conta. Então, agora é só fazer, né? 4 menos 2 é 2, fica 2 raiz de 2. Mais 6 mais 9 é 15, 15 raiz de 3. Finalizou. É só isso. Certo? Claro, você poderia ter pulado esse passo e vindo para cá, né? Porque 4 menos 2 é 2, fica 2 raiz de 2. 6 mais 9 é 15, fica 15 raiz de 3. Aqui eu só deixei mais claro nessa parte, nesse segundo passo, o que é que você vai fazer. Você só vai poder operar os termos semelhantes. Então, quem tem raiz de 2 não pode ser operado com quem tem raiz de 5, certo? Não pode, porque eles são termos que não são semelhantes, são termos distintos. Então, essa foi a letra B, né? E as outras você vai resolver na mesma ideia. Ah, e solvado com a raiz quadrada? Não, veja que na C você tem 2 raiz quinta de 3 e você tem aqui 2 raiz quadrada de 3, por exemplo. Você só vai operar quem tem raiz quinta de 3 com quem tem raiz quinta de 3. Então, esse 2 vai ser somado com esse 3 aqui, certo? Quem tem raiz de 3 só pode ser operado com quem tem raiz de 3. Você não mistura as raízes, certo? Questão 23. Reduz os radicais a uma expressão na forma a raiz de b com a e b inteiros. O que é que ele está dizendo aqui? Você pega essas expressões aqui, e aí você fatora os números, certo? E você resolve. Eu vou fazer a letra C como exemplo, certo? Vamos lá fazer essa letra C. Você tem raiz de 50 mais raiz de 98 menos a raiz de 72. Então, questão 23.
raiz de 50 mais raiz de 98 menos a raiz de 72. O que você vai fazer aqui? Primeiro, antes de começar a resolver, a gente precisa fatorar esses números, certo? Porque a gente precisa fatorar para que a gente possa resolver eles e deixar nessa forma, a raiz de b, certo? Dessa forma aqui, não tem como. Você pode até pensar, eu somo 50 com 98 e tiro 72, né? Eu vou fazer isso aqui. É 50 mais 98 menos 72. Errado, certo? Isso aqui está errado. Não é assim que você faz. Você não vai fazer desse jeito aqui. Essa forma é errada, certo? Você não distribui a raiz desse jeito e faz isso. O que você tem que fazer é fatorar cada termo desse e pegar eles na forma a raiz de b. E aí sim você faz, por exemplo, o que já foi feito aqui na letra B, por exemplo. Segue a mesma ideia. Mesma ideia da segunda questão, no caso a 22. Então vamos lá. Fatorar o 50. Você tem aqui 50, né? Então você vai ter que fatorar ele. Fatora o 50. Vou fazer essa divisão aqui para não ficar confuso. 50 por 2, né? Já que 50 é par, dá 25. 25 dividido por 5, que dá 5, e por 5 é 1. Logo, o 50 na forma fatorada vai ser igual a 2 elevado ao quadrado vezes 5. Certo? Ou melhor, contrário. 2 vezes 5 ao quadrado. Certo? Por quê? Porque você tem 2 e você tem dois termos 5. Então, você tem 2 vezes 5 vezes 5. Só que 5 vezes 5, né, a gente pode escrever como 5 ao quadrado. Então, essa é a forma de fatorar o 50. Se você fatorou o 50, né, fatorar o 50, então R aqui, né, fatorar o 50, então depois de você ter fatorado ele, você extrai a raiz quadrada dele, certo? Se 50 é isso aqui, então a raiz quadrada de 50 vai ser o quê? A raiz quadrada disso aqui, ó, certo? Vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Como a gente viu na aula anterior, a gente faz essa distribuição da raiz, certo? Para não ficar confuso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa parte embaixo. Aqui é a fatoração do 50, e agora a gente calcula a raiz quadrada de 50. Calcule a raiz quadrada de 50. Vamos fazer passo a passo isso daqui. Agora você vai fazer o cálculo dessa raiz. Pronto, então a gente já tem aqui, né? A raiz de 50 vai ser a raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Agora você faz a quebra, né, desse produto aí, se é raiz de 2 vezes 5 ao quadrado, fica a raiz de 2 vezes a raiz de 5 ao quadrado, certo? A raiz de 2 você não vai mexer, né? O 2 é primo, a gente já sabe que vai ficar irracional, então vai ficar a raiz de 2. A raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5, né? Que aqui você tem 2, aqui fora você tem 2, só não aparece, mas é 2. E aí vai dar 5. Então você vai ter 5 raiz de 2. Certo? Essa é a forma do 50. Essa é a raiz do 50 na forma a raiz de b, onde o a é 5 nesse caso, né? E o b é o 2. Agora a mesma ideia. Agora você tem que fatorar o 98. Certo? Você vai seguir mesmos passos aqui. Fatorar o 98. 98. Colocar uma barrinha aqui. 98 é par, dividido por 2. Fica 49. 49 não vai dividir por 2, nem por 3, mas vai dividir por 7, certo? A gente sabe que 7 vezes 7 é 49. Então, 49 por 7 dá 7. 7 é primo, você vai dividir por 7. E aí, vai ficar 1, certo? Logo, 98 é 2 vezes 7 vezes 7. Se a gente for escrever o 98 na forma de potenciação, vai ficar 2 vezes 7 ao quadrado, certo? 2 vezes 7 ao quadrado. Seguindo a mesma ideia, agora a gente extrai a raiz, né? Calcula a raiz quadrada de 98. Então, calcule a raiz. Calcule. Vou fazer isso assim. Calcula a raiz quadrada de 98 agora. Quem vai ser? Raiz quadrada de 98 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado, né? A gente já viu que ele fica nessa forma. 7 ao quadrado, que é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 7 ao quadrado. Ora, a mesma ideia, a raiz de 2 a gente não vai mexer, né? O 2 é primo, a raiz quadrada dele é irracional, mas a raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Então isso vai ficar 7 raiz de 2.
E como você já deve ter imaginado aí, a mesma ideia você vai aplicar no 72, certo? Então você vai fatorar o 72. Fatorando o 72, você vai ter o seguinte. Vamos fatorar o 72. 72 é par, vai dividir por 2, dá 36. 36 é par, divide por 2 e dá 18. 18 ainda é par, divide por 2, vai dar 9. 9 não divide por 2, mas divide por 3, que vai dar 3, e 3 é primo, você divide por ele mesmo e vai dar 1. Logo, o 72 escrito em forma de produto de potência é 2 elevado à terceira vezes 3 elevado ao quadrado. Por quê? Porque você tem dois termos 3 aqui, né? Por isso que fica 2 à terceira, vezes 3 elevado ao quadrado, você tem dois números 3, certo? E aí, repete o processo. Agora você calcula a raiz de 72. Calcule a raiz quadrada de 72. Calculando a raiz quadrada de 72, você vai ter o seguinte. Vai ficar raiz quadrada de 72 é igual a raiz quadrada de 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. Você vai distribuir essa raiz para eles dois. 2 à terceira vezes a raiz de 3 ao quadrado. Isso vai ficar igual ao seguinte. A raiz de 2 à terceira, veja, agora você vai poder mexer aqui, sim, porque esse aqui de dentro é maior que o de fora, né? Aqui você tem 2 ao quadrado vezes 2. Você tem 2 à terceira, né? Isso vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Logo, isso vai ficar 2 vezes a raiz de 2 vezes 3, né? Porque esse aqui vai dar 3. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, vai ficar vezes 3. E aí, como é multiplicação, você vai poder multiplicar, né? 3 vezes 2 vai ficar 6. Isso vai ficar 6 raiz de 2. Pronto, agora você pode resolver essa expressão aqui, certo? Agora você vai poder resolver ela. Por quê? Porque você já conhece todos eles. Agora podemos resolver a expressão do início. Você tem lá, né? Raiz de 50 mais raiz de 98 menos 72. Copiar e colar aqui para ficar mais rápido. E isso vai ficar como agora? Isso vai ficar igual. Quem é a raiz de 50? A gente já calculou, né? Vamos olhar aqui. É 5 raiz de 2. Então a gente volta aqui e coloca no lugar. Em vez de 50, agora é 5 raiz de 2. Quem é a de 98? 7 raiz de 2. A gente já calculou. Então fica mais 7 raiz de 2. Quem é a de 72? A gente já fez também. É 6 raiz de 2. Fica menos 6 raiz de 2. Né? Você substituiu cada termo. Agora é só fazer a conta. Certo? Isso vai ficar igual. Como todos eles são semelhantes, todos eles têm raiz de 2, basta você operar aqui com esses termos que estão fora. 5 mais 7 menos 6, raiz de 2. Certo? Eu vou fazer aqui passo a passo, vai ficar 5 mais 7 menos 2, né? Respeitando cada sinal entre eles. E fora fica raiz de 2. Isso vai ser igual a 5 mais 7 é 12, menos 2 é 10. Então fica 10 raiz de 2. E essa é a resposta da nossa letra C, da questão 23, certo? E é exatamente esse mesmo raciocínio que vocês vão utilizar nas outras. Questão 24. Determine o perímetro dos polígonos, cujas medidas dos lados são dadas em uma mesma unidade de medida de comprimento. Então, retângulo com base medindo 3 raiz de 3 e sua altura medindo 2 raiz de 3. Ele quer o perímetro. Se ele quer o perímetro, você vai somar 3 raiz de 3 com 3 raiz de 3 com 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3. Certo? Aquela ideia de perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, só para você não esquecer, questão 24, lembre-se, lembrete, né? Isso aqui é um lembrete. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Certo? Então, esse é o lembrete que vocês precisam nessa questão 24. Aí vocês vão somar utilizando aquela ideia de operar os termos semelhantes. Triângulo com lados tendo as seguintes medidas: raiz de 8, raiz de 32 e raiz de 18. Veja que nesse caso já é um exemplo parecido com o que você fez na 23. Você vai somar a raiz de 8 com raiz de 18 com raiz de 32. Como eles ainda não estão na forma A raiz de B, o que é que você vai fazer? Você vai seguir os mesmos passos que a gente viu aqui na 23. Você vai fatorar o 8 e calcular a raiz dele. Você vai fatorar o 18, calcular a raiz dele. Fatora o 32 e calcula a raiz dele. Certo?
Então isso aqui é para a letra A, né? Lembrete. Aí na letra A eu não vou precisar colocar nada, porque ela já está direto. Na letra B da 23, o que você vai precisar fazer é seguir a mesma ideia da questão 23. Ou seja, fatorar o 18, fatorar o 8 e calcular sua raiz. Fatorar o 18 e calcular sua raiz. E por fim, fatorar o 32, calcular sua raiz. Em seguida, faça as operações, né? Some. Então você vai somar os resultados que você obteve aqui depois de fatorar e calcular as raízes quadradas de acordo com o que foi visto na 23. Quinta e última questão. Efetuando-se essa expressão, o que é que você obtém como resposta? Então o que é que você vai fazer aqui? Você tem operações entre frações, né? Você vai fazer essas operações aqui dentro, certo? Você resolve o que tem aqui dentro, calcula a raiz disso. Quando você calcular a raiz da fração que deu aqui dentro, você soma com essa, certo? Quando você fizer a soma com essa, você calcula a raiz cúbica do resultado que deu aqui dentro, certo? Então é isso que você vai seguir. Você só vai operar entre essas frações, faz 3 sobre 5 menos 11 sobre 25, dá o resultado. Extrai a raiz. Essa raiz, o resultado que der, você soma com 14 sobre 125. E aí você, por fim, extrai a raiz quadrada do que deu aqui dentro de tudo, certo? E aí marca a alternativa que deu a sua resposta. Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.